Mulher, para aí, mulher. Eu tô fazendo um negócio aqui, mulher. Para aí. Para aí. O que é que tu tá fazendo aí? É o carrinho do neném, rapaz. O carrinho do neném que eu tô ajeitando aqui que não deu certo. Eu comprei a cola. Agora de manhã tu não tava fazendo esse carrinho É pequeno. porque eu tava só testando pra ver se dava certo. Pra ver se dava certo. Aí eu botei a cola lá. Pega a cola lá pra mim. Pega lá. Tá, vou Tá, pegar. pega lá. Eu não achei cola ali não, cadê? Eu já ajeitei, ajeitei pra Tu relar. ajeitou? Eu já, foi ligeiro demais. Foi E ligeiro. não precisava nem de cola, não precisava de cola não. Acredita? Precisou de cola não, era só encaixando. Porque eu não E achei não, acho que tu te rapaz, enganou, tu guardou e eu algum gastei lugar. foi o dinheiro dos pão pra comprar a cola, tu acredita? Rapaz. E agora não precisei da cola. Pior, Ei, né? moço, vou pegar a neném, viu? Vou pegar